Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula da segunda unidade, referente ao nosso último conteúdo disponibilizado no plano de curso, certo? Trata-se da leitura do Federalista, Remédios Republicanos para Males Republicanos, o mesmo livro, certo? Nós estamos trabalhando nesta unidade, só que sobre o capítulo referente ao Federalista, escrito por Fernando Limonge. A temática é fundamental para entendermos os mecanismos contemporâneos do regime federalista. O regime brasileiro é muito influenciado pelo federalismo norte-americano. Nós temos aqui a questão de toda essa discussão que a gente está tendo na segunda unidade, né? Discutimos Hobbes, discutimos Locke, discutimos Rousseau, mas todos dentro ainda de uma sistemática bastante rudimentar em relação às formas de governos de hoje em dia, contemporânea. O federalista é justamente, vamos dizer assim, o ponto de partida, né? A ruptura com o passado e o início da contemporaneidade propriamente dita. Então, Hobbes, Locke e Rousseau são expoentes pensadores da modernidade que tinham como principal aspecto mostrar o que deveria ser o Estado político civil, o que deveria ser uma sociedade dentro daqueles princípios que eles elaboraram no seu pensamento político. No federalista, não. O federalista, ele pensava no regime político real, numa sociedade real. Tanto é que ele diz, olha, Madison, James Madison, um dos expoentes aí do federalista, que é uma série de artigos escritos na imprensa norte-americana, lá em fins do século XVIII, início do século XIX, referente ao formato constitucional norte-americano e como deveria ser a forma de governo republicana nos Estados Unidos, né? E aí o Madison diz o seguinte: os homens não são anjos, por isso que precisam de governos. E lógico que os governos, eles não, também são governados por homens, que não são anjos, então eles precisam ser controlados. E esse é o grande aspecto, né? Apesar de se falar em controle do poder, em toda a literatura da ciência política moderna, é através do federalista que nós vamos ter os instrumentos reais de controle dos poderes. Não é? Na época do federalista, o James Madison, juntamente com o J. Hamilton, né, que são os outros pensadores, né, que todos eles assumiram cargos públicos nos Estados Unidos. O Madison foi presidente norte-americano, quarto presidente dos Estados Unidos da América, né? Então vocês percebem que vocês estão lendo, vocês estão tendo a oportunidade de ler textos que foram escritos por verdadeiros expoentes políticos dos Estados Unidos da América, né? O país que controverso, né? Um país. Estamos agora no momento eleitoral dos Estados Unidos da América e mexe com o mundo inteiro, né? Vocês percebem que, né, quem acompanha o telejornal, como o efeito da eleição norte-americana, esse efeito é mundial, né? Você tem aí todo mundo atento, né? Principalmente agora nesse momento que há uma possibilidade real de alternância de poder, né? Com os democratas indo muito bem no processo pré-eleitoral. E aí o federalista é uma leitura que vai deixar você muito mais atento sobre os aspectos, né, dos Estados Unidos da América. O Madison, né, e aí o processo que se dá da construção desse raciocínio do pensamento liberal, do federalista nos Estados Unidos, se dá em meio a um contexto histórico de independência dos Estados Unidos e de um novo formato de governança, né, nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos nascem aí, o nome, né, o termo Estados Unidos da América é reflexo desse mecanismo de federalismo, né, não mais configurando como uma confederação de colônias, mas como uma federação de estados livres e independentes, mas que tem na União o grande centro, né, a União
como um grande coordenador, né, dos estados, fazendo com que haja aí um formato no qual os estados dependem dessa articulação com a União. Né? E a Constituição dos Estados Unidos da América faz esse guarda-chuva de controle nos entes federados. No início, as 13 colônias, né, do processo de independência dos Estados Unidos da América, e que hoje somam-se ao todo 50 estados, né, com uma população superior aos 370 milhões de habitantes. Então, os Estados Unidos são um país de grande relevância no contexto da ordem política internacional, e nós, como professores de ciência política, e vocês, formandos da área de gestão pública, precisam entender como os mecanismos institucionais eles se tornam aí relevantes e de uma perspectiva real, a teoria perpassando a própria teoria, indo para a realidade instrumental das instituições de controle no período. A visão que se tinha na época, né, no final do século XVIII, início do século XIX, de democracia, era a visão de democracia clássica, ou seja, aquilo que o Rousseau estipulou: a democracia é um regime político no qual a vontade da maioria prevalece, no qual funciona apenas em pequenas unidades territoriais, com pequenas populações muito homogêneas. A visão de democracia era uma visão ainda antiga. Né? Então, nesse período, os federalistas eles rejeitavam essa forma de governo. A democracia era vista como uma democracia clássica. E eles vão ser justamente os fundadores do mecanismo de representação eleitoral que até então não existia em nenhum lugar no mundo. Processo de representação eleitoral no qual as massas iam ter acesso à escolha de representantes num parlamento dividido, separado do poder executivo. Nasce o presidencialismo, certo? O presidencialismo é norte-americano. Então você tem aí o expoente dos Estados Unidos da América com o nascimento do presidencialismo e a necessidade de formação de um Congresso de Representantes bicameral, na figura sempre buscando controlar poder, onde você tem o controle do poder executivo sendo executado pelo legislativo, dentro do próprio legislativo um mecanismo de checks and balances, de freios e contrapesos, no qual o Senado dosa a Câmara Baixa, né, que é a Câmara dos Deputados, e um judiciário que vai ter a função não só de julgar as questões legais do país, mas, sobretudo, de fiscalizar a Constituição. E a Constituição norte-americana ela tem uma base teórica muito forte do liberalismo lockeano, e ela vai ser aí, como base principal, os direitos civis e os direitos políticos que casam aí com o conceito de propriedade privada dos bens da vida e da liberdade. Lógico que os Estados Unidos continuam tendo problemas relacionados à questão racial, todo mundo sabe disso, e aqui a gente não vai escamotear nesse sentido. É uma questão que só foi resolvida do ponto de vista formal no século XX, né? Na década de 60 do século XX. Imaginar que até 1965, 1966, você tinha divisão, segregação racial em alguns estados dos Estados Unidos, é uma coisa bizarra até, não é? Mas um filme muito legal para vocês entenderem esse processo de segregação racial nos Estados Unidos, chama-se Mississippi em Chamas. Você pode assistir esse filme aí no YouTube, é um filme da década de 70, que trata dessa questão de uma forma muito legal, certo? E aí vocês têm Netflix, aí tem vários mecanismos, é um filme muito legal para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão, que ainda é uma questão forte nos Estados Unidos. Mas voltando a falar da questão do federalista, o Madison é chamado pai da Constituição, minha gente. Quem é o pai da Constituição? James Madison, né? Ele vai ser aí o responsável por artigos fundamentais dos mecanismos de controle dos poderes reais de uma estrutura republicana. Eles não vão chamar os Estados Unidos de democracia representativa. Na verdade, eles vão chamar os Estados Unidos de república federativa. Tanto é que resvala no modelo brasileiro. No modelo brasileiro, né, o Brasil se torna um país independente ainda dentro de uma conjuntura
totalmente diferenciada, né, de império, mas a proclamação da República vai trazer esse aspecto, né, aproveitando já a configuração territorial provinciana do Brasil, implementando aí um sistema de divisão de estados com controle por parte da União, né, que aí é muito parecido com o dos Estados Unidos. Lógico que tem diferenças, mas a gente está trazendo aqui os pontos parecidos. E esse modelo, inclusive, vai estar lá, República Federativa do Brasil, né, e não democracia representativa do Brasil, certo? O sistema político é de democracia representativa hoje, entendendo a democracia como um método de escolha de governantes, que no período, século XVIII para XIX, não existia essa nomenclatura. Isso é muito contemporâneo, é assunto da nossa terceira unidade. Né? A democracia representativa como sendo uma forma de governo contemporânea, né? Super contemporânea. Né? Os primeiros teóricos a discutir a democracia como um instrumento, a democracia real, a democracia positiva, a democracia procedimental liberal, do século XX, década de 40, é que nós temos essa ruptura com a teoria clássica da democracia que até então vigia. E hoje, como, por exemplo, os socialistas falam de democracia, os socialistas raiz, né? Eu não estou falando de socialistas Nutella, os socialistas raiz, quando eles falam de democracia, eles não estão falando de democracia liberal representativa, eles estão falando de democracia radical popular, né? Que aí, como foi lido em Bobbio, né? Vocês leram isso em Bobbio, né? Se estão esquecidos, podem ir lá nas questões que eu elaborei para vocês responderem, e na própria leitura do livro Liberalismo e Democracia, né? A democracia radical, a democracia popular, teóricos como Alex de Tocqueville, John Stuart Mill, né, vão chamar de tirania da maioria, que é um termo, inclusive, que vai estar aqui na discussão do federalista, né, o tempo inteiro tentando aí criar mecanismos institucionais de controle para evitar a tirania da maioria ou tirania de minorias e de grupos de interesses econômicos que possam solapar a independência e solapar a liberdade dos cidadãos norte-americanos. Né? Então, o governo popular pode e deve ser inserido num contexto de grande território com população grande. Então, é justamente isso, o grande contraponto que o federalista vai trazer em relação a Montesquieu e Rousseau, né, de que a democracia é um regime, o governo popular, vamos dizer assim, não chamam nem de democracia, eles evitam esse termo. Então, o governo popular, um governo no qual a população escolhe aqueles que vão representá-lo, que é um sistema novo, né, que está sendo introduzido pelo federalista, é algo que no mundo do período não existia. Ele pode e deve ser implementado em grandes territórios e, enquanto a visão de democracia clássica tinha como uma das premissas evitar a proliferação de facções, né? Entenda facções aí no texto como partidos políticos, ideologias, ideias, né? Visões de mundo. O federalista dizia justamente o inverso: olha, quanto mais melhor, porque quando você tem poucas facções, a tendência é você ter a hegemonia de uma, e aí você solapar, através de um contexto de tirania da maioria, as outras facções é muito grande. Já num contexto de muitas facções, né, de muitas divisões de opinião e tal, a tendência a uma dominar a outra é mais difícil. É controverso, né, porque o modelo norte-americano, modelo hoje dos Estados Unidos da América, é um modelo bicameral praticamente. Apesar de você ter em várias eleições candidatos de outros partidos disputando, candidatos independentes, sem legendas, no final das contas, o que nós temos é o sistema bicameral. Alguns teóricos falam, né, eu estou falando contemporaneamente, que isso é devido ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, que não tem segundo turno. Então, como não há segundo turno, a terceira opção sempre ela tem dificuldade de conseguir virar uma segunda opção, porque há o voto útil, né? E aí é uma discussão muito complexa que perpassa a nossa discussão aqui desta disciplina, que o eleitor ele não vai escolher, ele não vai, vamos dizer assim, perder seu voto, né? Votando numa terceira opção que não vai ter chances, porque não tem uma segunda chance. É só aquela chance, é uma votação de só um turno. E o sistema de voto, de representação pluripartidária, multipartidária,
que não há segundo turno, a tendência a virar um sistema bipartidário é muito grande. Então, se comprova empiricamente isso. Na prática, é isso que acontece. Você tem um sistema bipartidário e esse sistema bipartidário impede que haja, vamos dizer assim, essa disputa mais ampla, uma fragmentação partidária maior. Mas, enfim, isso é uma discussão do sistema eleitoral. Isso perpassa muito esta disciplina. Vocês vão ter oportunidade de discutir isso numa disciplina chamada Padrões de Relação Executivo-Legislativo, né, que discute aí essa questão do sistema político partidário. Mas, enfim, então, o federalismo americano inaugura uma nova forma de governo na modernidade. Né? Na verdade, eu posso dizer que essa nova forma de governo, a República Federativa, ela é uma forma de governo originária da contemporaneidade. Né? Então, a gente sabe que historicamente nós temos essa visão didática, né, de dividir por idades, e a idade contemporânea ela se dá com as revoluções burguesas. E na política, no sistema político, nas formas de governo, se dá justamente com o surgimento desse modelo republicano federativo nos Estados Unidos da América. O federalismo americano influencia decisivamente a forma de governo brasileira, como eu já falei anteriormente. Os mecanismos de freios e contrapesos para controlar quem está no poder é algo muito forte na visão, na perspectiva, né, do federalista. Então, a visão de natureza humana que eles têm, como eu falei lá, os homens não são anjos, né? Precisam de governos e os governos precisam de controle, porque são governados por homens. Essa visão de natureza humana ela é muito hobbesiana, né? Na qual o homem ele é visto sempre com aquela forma negativa, né? Pessimista, o homem é perverso por natureza, uma tradição que vem desde Maquiavel. Então, sendo o homem o que é, segue-se que todo aquele que detiver o poder em suas mãos tende a dele abusar. Né? Então, os mecanismos de freios e contrapesos são fundamentais na literatura do federalista. Então, a posição aí é uma rejeição à teoria do governo misto, né, que a gente vem estudando ali desde a antiguidade clássica, e uma colocação das bases, de novas bases para o governo popular, que não seria uma democracia tal qual a democracia antiga ateniense, até porque era isso que eles entendiam por democracia na época. Esse entendimento que nós temos como democracia representativa surge justamente da República Norte-Americana, né? É a República dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos que vai trazer essa concepção nova de democracia. Então, o sistema de controle mútuo entre os poderes é um aspecto, né, disso. O executivo sendo limitado pelo legislativo, o legislativo bicameral, com o Senado fazendo um papel de moderador, né, da casa da Câmara Baixa, e uma Corte Suprema Fiscal da Constituição, que é um modelo também do Brasil. Né? O Brasil, o Supremo Tribunal Federal, faz as funções da Suprema Corte norte-americana, que é fiscalizar a Constituição e julgar casos específicos. Né? Então, essa história da Suprema Corte passar o tempo todinho na imprensa e falando sobre todos os assuntos, está faltando controle por parte do próprio judiciário, né? Um autocontrole, vamos dizer assim. Porque a função de uma Suprema Corte ela é clara, fiscalizar a Constituição. Então, nenhum ato legal abaixo da Constituição, ou seja, dos entes federados abaixo da Constituição, que é a lei magna, pode passar por cima da lei magna. Então, o grande fiscal é o STF. Né? No caso, a grande fiscal da Constituição é a Suprema Corte. Certo? Esse desenho institucional vai ser característico do modelo federalista, né? Do federalista é a discussão teórica aí da teoria política federalista. O federalismo norte-americano, no federalismo norte-americano, temos o nascimento da democracia como método de escolha de governantes, que é a grande discussão que nós vamos ter na terceira unidade, trazendo outros elementos institucionais, claro, e outros assuntos, né? Não só a forma de governo, mas outros assuntos ligados às políticas públicas, que vocês precisam saber também dos conceitos mínimos que dizem respeito às políticas públicas. Dito isto, temos aí a leitura, né, do próprio texto, alguns fragmentos que a gente pode trazer aqui para a discussão, alguns fragmentos interessantes. Né? Então, o texto é o último artigo
né, o último capítulo do volume 1, né, do livro Os Clássicos da Política, organizado por Belfort. Nós temos aí um histórico, né, uma contextualização histórica de como surge, né, o modelo do federalista. Aí na página 246, né, temos um trecho interessante aí no parágrafo inicial. A James Madison é acreditada a maior contribuição individual na elaboração da Constituição, né, o que mais se preocupou com o desenho institucional do modelo federalista, e daí porque seja chamado de Father of the Constitution, ou seja, o pai da Constituição norte-americana, o pai da Constituição dos Estados Unidos da América. O Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um dos principais conselheiros políticos do presidente George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, a quem também esteve ligado John Jay, o primeiro presidente da Corte Suprema. Veja bem, né? Então, esse pessoal era um pessoal muito preocupado com o desenho institucional e a manutenção da liberdade, sobretudo da propriedade privada nos Estados Unidos, né? Sem entrar aqui na discussão russoniana de propriedade privada, que a gente viu na aula passada. Então, o federalista, eles vão ser aí os defensores e ratificadores da Constituição, né, do modelo constitucional americano, concordavam que a Constituição elaborada pela Confederação Federal oferecia um ordenamento político incontestavelmente superior à vigência sobre os artigos da Confederação. Daí o papel do federalismo ser muito expoente, né, e que a Confederação seria um risco à manutenção da ordem, à manutenção do equilíbrio de poder nos Estados Unidos, né, o modelo confederativo. Então, na página 247, né, diz o seguinte: pela primeira vez, a teorização sobre os governos populares deixava de se mirar nos exemplos da antiguidade, iniciando-se assim sua teorização eminentemente moderna. Na verdade, sua teorização é de ruptura com o pensamento político anterior. Né? Na modernidade, a gente chama de Idade Moderna, né, que vai do século XVI até finais do século XVIII, os pensadores políticos bebiam muito na antiguidade greco-romana, muito reflexo do renascimento político-cultural, né, que se dá ali no início do século XVI. O próprio Maquiavel ele elabora todas as suas obras filosóficas tendo como norte a antiguidade clássica, que renasce naquele período, depois de um período um pouco esquecida, não totalmente esquecida, mas esquecida o suficiente para não ter grande impacto da Idade Média do Ocidente Europeu. Né? Então, a Constituição, né, na página 248, a Constituição proposta defendia a criação de uma nova forma de governo, até então não experimentada por qualquer povo ou defendida por qualquer autor. Veja bem, né, aquilo que eu falei, é uma obra de ruptura, né? Ela rompe, é um novo realmente um modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm com um modelo completamente diferente, novo, e vai influenciar decisivamente a América, né? A América como um todo, né? Como eu falei do exemplo brasileiro. Em um federalista é possível notar a dificuldade em nomear a forma de governo proposta. Conforme a define Madison, o idealizador desta inovação constitucional, ao final de O Federalista, número 38, a Constituição proposta não é estritamente nacional ou federal, mas uma composição de ambos os princípios. O termo federal, como nomeamos hoje esta forma de governo, era até este momento sinônimo de confederação. A distinção está no ponto assinalado por Hamilton. Enquanto em uma confederação o governo central só se relaciona com estados, cuja soberania interna permanece intacta, né, sem uma constituição, uma carta magna, como eu falei, em uma federação, esta ação se estende aos indivíduos também, fazendo com que convivam dois entes estatais de estatura diversa, com a órbita de ação dos estados definida pela Constituição da União. Esse trecho é fundamental, certo? E o federalista é fundamental para a gente entender o direito constitucional. A forma de governo de um país está na sua Constituição. As principais regras de um país estão numa Constituição, né? Na Constituição do país.
Então, quando a gente fala de Constituição, a gente não está falando de algo trivial, não, minha gente. E vocês que estão se formando para serem gestores públicos precisam ter isso em mente, certo? Toda essa discussão que a gente está tendo desde a antiguidade, né, passando pela modernidade e agora entrando na contemporaneidade, que a partir da terceira unidade nós vamos discutir isso de forma mais clara. Vocês precisam entender os desenhos institucionais, das cartas constitucionais e como isso resvala nos outros direitos, direito administrativo, né, no direito civil, no direito penal e por aí vai, né? Nos códigos de conduta, nos códigos de ética do servidor público. Tudo isso aí parte da questão constitucional, que é um construto histórico e filosófico também, teórico, certo? E aí, quando você vai tomar uma decisão, você precisa ter muito isso em mente, né? Como um gestor público, seja ele um gestor público como um gestor público eleito pelo povo, seja como um gestor público da burocracia estatal, técnico, administrativo, uma função dentro da máquina pública. Precisa se entender que toda tomada de decisão de um gestor público, ela tem como base alguma lei. E essa lei ela tem que ser constitucional, certo? Então, uma discussão interessante é essa, né, da separação dos poderes e a natureza humana. Né? Então, o que ele diz aqui: se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Como eu falei, não, e os governos precisam ser controlados porque são governados por homens, né? Então, inaugura aí aquela coisa que eu falei anteriormente, da visão realista do sistema político, né? Federalista. Eles iniciam isso, uma visão realista, quando não pessimista do comportamento dos homens. Os homens são seres ambiciosos, vingativos e rapaces. Né? A visão robesiana, como falei. E então precisam ser controlados. O estabelecimento de controles bem definidos sobre os detentores do poder é outro fator, como eu falei. Né? Os governos, eles são governados, né? Os governos, o legislativo, o executivo e o judiciário são permeados por homens vaidosos, né? Que buscam a todo instante, a todo momento, se sobressaírem ali no que diz respeito ao poder. Então precisam de um mecanismo de controle. E onde é que vai estar esses mecanismos de controle? Nas leis. Nas leis. Leis com sanções, né? Leis com sanções. Porque leis sem sanção, elas são apenas conselhos, como dizia o Hamilton, né? Que está aí nos fragmentos, são vários os fragmentos dos textos produzidos pelos três aí, né? O chamado O Federalista, né? Que saía aí como um pseudônimo, né? O Publius, né? Salvo engano. E que vocês precisam ler com bastante atenção. Fazer a leitura com bastante atenção para entender essa sistemática, né? A divisão de poder e o controle de poder é muito importante aí para evitar as tiranias da maioria, inclusive de governantes eleitos por grandes massas de eleitores, né? Como seria o modelo norte-americano, como é o modelo norte-americano. Então, para evitar que um presidente da República, por exemplo, se sinta acima da lei, você tem ali o sistema proporcional dentro da Câmara de Deputados e o sistema de equilíbrio da proporcionalidade, né, que ela gera um desequilíbrio, porque você tem estados com mais eleitores do que outros, na Câmara Alta, que é o Senado, também chamada de Câmara Oligárquica, mas que, na verdade, ela tem como principal função dar essa dose, essa moderação do desequilíbrio da proporcionalidade encontrada na Câmara Baixa. Por isso que eu vejo como algo bastante preocupante essa história de querer reformar o sistema de representação nas câmaras baixas, acabando com a proporcionalidade. Mas a proporcionalidade ela leva em consideração não só o peso dos partidos, das coligações, mas a representatividade por Estado, quando se fala de um regime federalista, como um brasileiro e como dos Estados Unidos da América. Então, eu tenho lá a proporcionalidade. Lógico que na proporcionalidade eu vou ter uma proporção maior de quem tem mais eleitores. E quem vai ter a função de controlar esse desnível da proporcionalidade na Câmara Baixa? O Senado. Porque no Senado a eleição ela é sempre para uma parte do Senado, um terço ou dois terços, depende daquele período eleitoral, e que tem a eleição não proporcional. O voto é um voto majoritário, ou seja, 1 igual a 1. Né? Então, é um sistema que puxa o equilíbrio. Né? Aquela coisa do equilíbrio, dos checks and balances
dentro do próprio legislativo. Aí o Senado aparece como poder moderador, como eu falei anteriormente. Então, esse trecho é interessante, né? Que é de uma citação do Madison. O Madison é o grande nome dos três, né? Vamos dizer assim. Ao constituir-se um governo integrado por homens que terão autoridade sobre outros homens, e aí a gente já sabe que a concepção de Estado de natureza humana, né? Do federalista, a grande dificuldade está em que se deve primeiro habilitar o governante a controlar o governado e depois obrigá-lo a controlar-se a si mesmo. E aí, como é muito difícil você se controlar a si mesmo, você precisa de instâncias institucionais fora daquela instância de poder para controlar. E aí é que tem o legislativo e o judiciário mais fraco entre eles, no que diz respeito ao controle do poder propriamente, mas que tem na independência, né, de suas decisões, né, de julgamento e na estabilidade do funcionário que está naquela cadeira julgando os seus principais aspectos de poder. Então, a estabilidade do servidor público, por exemplo, no judiciário, ela tem que ser defendida, porque a independência ela é fundamental. E aí eu vou além, né? E aí é uma visão minha propriamente. Em todo o serviço público. Quanto mais, lógico, e determinadas funções importantes, né? Você tem como servidor público certos cargos que não têm nenhuma necessidade de ser um funcionário público, para esses cargos, as empresas privadas tomam conta deles. Mas os cargos realmente de decisão, né, dentro da administração pública, precisam ser de funcionários públicos, servidores concursados e independentes, para tomar as decisões linkadas à regra do jogo formal. E lógico, que existindo isso, você tem corrupção e você tem desvio de conduta, calcula se não tiver a estabilidade e a independência registrada em lei. Né? Imagine. Né? Então, é fundamental, né? O federalista é fundamental para a gente entender essas questões. Então, aí no final da página 249, né? As reflexões contidas em O Federalista, neste ponto, seguem de perto as máximas do pensamento liberal e constitucional, que é a tradição mais forte que prevalece até hoje, minha gente. Certo? Então, tudo que vocês forem tomar de decisão tem que levar em consideração esses aspectos. Em primeiro lugar, liberdade, ou seja, a garantia da propriedade, da vida, dos bens e da liberdade do outro, e a Constituição, né? A Constituição que vai dar a base formal para isso. Então, é fundamental isso, e isso prevalece em toda a conjuntura onde você tem democracias representativas, repúblicas federativas, repúblicas populares e tal. Ou seja, a soberania está onde? A soberania está no povo. Mas o povo também, apesar de soberano, ele tem que ter um autocontrole para evitar tiranias. E aí esse controle está na Constituição. Então, tudo que acontece, inclusive dentro da universidade, por exemplo, você não pode tomar uma decisão que limita a liberdade do outro porque você simplesmente quer defender uma bandeira, etc. E tal. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso passa por cima do direito de propriedade das pessoas. E não é só o direito às posses, mas o direito a ir e vir, direito à vida, integridade física. Você não pode forçar uma pessoa a fazer o que você quer. Tá certo? Isso é inconstitucional. E a gente viu vários exemplos nos últimos anos, dentro da própria universidade, de atos, inclusive de estudantes, que passam por cima disso. E aí é que está. Nós temos uma Constituição, nós temos leis, nós temos regras, e principalmente dentro de espaços onde a regra ela é baseada na federação, elas precisam ser respeitadas pelo gestor público e por aqueles que o gestor público está administrando. O gestor público não pode ser tirano, mas ele também não pode ser omisso e irresponsável. Então, é sério. O que a gente faz dentro de uma universidade, o que a gente faz dentro de um setor público, tudo que a gente vai tomar em termos de decisão é muito sério. E tem que ir um princípio. O princípio é a Carta Constitucional e, logicamente, todas as leis que são aprovadas no Legislativo e que não sofrem nenhum tipo de sanção ou veto por parte da Suprema Corte. Que a Suprema Corte vai ser responsável por fiscalizar se aquela lei que está sendo criada no Legislativo, ela realmente respeita os princípios básicos da Constituição. Então veja, que o desenho não é fácil. Fácil é ser revolucionário, porque basta ler um manifesto. Difícil é entender como funcionam os sistemas sociais e políticos
de governança. Aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. E voltando para o federalista, né, vamos aqui, né, na página 250. A teoria da separação dos poderes, formulada por Montesquieu, ainda não se despregou inteiramente das costelas da teoria do governo misto. Para a literatura política do século XVIII, a Inglaterra era tomada como um caso comprobatório das qualidades do governo misto. E a Inglaterra era uma oligarquia competitiva, não era uma democracia representativa ainda. Segundo esta teoria, quando as funções de governo são distribuídas por diferentes grupos sociais, realeza, nobreza e povo, o exercício do poder deixa de ser prerrogativa exclusiva de qualquer um dos grupos, forçando-os à colaboração com que a convivência civil é aprimorada e a liberdade preservada. O governo misto, portanto, não é o mesmo que a separação dos poderes numa distribuição horizontal das três funções principais do Estado, a legislativa, a executiva e a judiciária, por órgãos distintos e autônomos. Então, se lembrem que eu fiz até uma questão sobre isso. O regime governo misto pode ser chamado como um prelúdio do que a gente entende hoje por separação dos poderes, e aí vocês discutiram e tal, lá, quando a gente estava discutindo a teoria política na antiguidade clássica, não é? Então, o governo misto é uma forma de prelúdio, porque você tem ali a busca do equilíbrio. Mas a separação de poderes, ela é moderna para a contemporaneidade. Ela surge como elemento real de distribuição do poder, né? Entre três poderes reais: executivo, legislativo e judiciário. Órgãos distintos e autônomos. A correspondência entre o governo misto e a separação dos poderes pode ocorrer desde que cada força social seja responsável por uma das funções, que não é o caso. Você não tem, por exemplo, como na Roma antiga, na Roma republicana, que o tribuno da plebe fazia o papel de judiciário, como se fosse o poder judiciário, os cônsules o poder executivo e o Senado o poder legislativo. E aí você tinha no Senado a oligarquia, nos cônsules a realeza e no tribuno da plebe as massas. Não. No mundo contemporâneo, o poder judiciário você vai ter elementos de todas as classes sociais. No poder executivo, nós tivemos presidente advindos das massas populares, como foi o caso de Lula, presidente sociólogo, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, presidente caçador de Marajá, como foi o caso de Fernando Collor de Mello. Então, essa é a grande diferença. Então, no sistema contemporâneo de distribuição, de separação dos poderes, não tem aí essa coisa das classes sociais linkadas, como a gente via na discussão antiga, né? Que a gente fez essa discussão antiga aqui. Então, a solução encontrada na divisão dos poderes é essa, separando os poderes para evitar aí a tirania da maioria. E aí tem, né, a questão, né, interessante aqui no final na página 251, né? Então a instituição do Senado é defendida com o fim, né, justamente de criar essa segunda Câmara Legislativa, para controlar, de certa forma, a Câmara dos Deputados. Então, aquele papel de poder moderador que eu falei. Outra forma de deter o poder legislativo se obtém pelo reforço dos outros poderes. O judiciário, necessariamente, o ramo mais fraco, porque destituído de poder de iniciativa, né, merece cuidados especiais para que a sua autonomia seja garantida. Este é um ponto defendido com ênfase por Hamilton, que chega em passagem de O Federalista número 78, a atribuir à Corte Suprema o poder de interpretação final sobre o significado da Constituição, que é aquilo que eu falei do fiscal da Constituição. Então, esta importante atribuição da Corte Suprema, no entanto, não é defendida consistentemente por qualquer um dos três autores. No entanto, é isso que passa, é isso que fica. O controle constitucional vai ser o grande poder do Poder Judiciário e o STF brasileiro é o que se configura aí como esse poder de controle. Então, a questão das repúblicas e as facções aqui, né? Então, temos um trecho interessante aqui no terceiro parágrafo dessa seção. As causas das facções encontram-se semeadas na própria natureza humana, nascendo do livre desenvolvimento de suas faculdades. Então, os partidos políticos surgem, né, dessa liberdade que nós temos em pensar, né, esse componente liberal fundamental, que é a liberdade de expressão.
A diversidade de crenças, opiniões e de distribuição da propriedade decorre da liberdade dos homens de dispor de seus próprios direitos. Vale observar que entre estes direitos, Madison destaca o da propriedade, a principal fonte diferenciadora dos homens e, por isto mesmo, a fonte mais comum e duradoura das facções. Proteger o direito de autodeterminação dos homens, isto é, proteger a sua liberdade, é o objetivo primordial dos governos. Sua razão de ser. Qual é a razão de ser de qualquer governo para uma sociedade livre? É o de proteger o direito de autodeterminação, isto é, de proteger a sua liberdade. Então, um ponto de partida de qualquer governo, sobretudo os governos de democracias representativas contemporâneas, é este. Certo? É este. Proteger a autodeterminação, proteger a sua liberdade, ou seja, bens, vida e liberdade. Liberdade de crença, de opinião e por aí vai. E aí, para que se evite, né, as tiranias, para que se evite justamente a fragilidade e o fracasso em proteger essas liberdades, é que se tem a divisão dos poderes, é que se tem o controle do poder sobre o outro, é que se tem os mecanismos de controle, inclusive da própria vontade popular, para evitar desaguar em tiranias da maioria. Então, no geral, né, nós temos isso. No geral, nós temos isso. Os principais aspectos trazidos são esses. Então, a teoria do governo misto, ela é superada por uma teoria real da divisão de poder, né, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com um sistema de controle mútuo entre os poderes, o executivo limitado pelo legislativo, o legislativo bicameral com o Senado fazendo o papel de moderador e uma Corte Suprema fiscal da Constituição. Esse é o grande legado do federalista para a teoria política e para, sobretudo, ele buscou ser mais que uma teoria política, buscou ser uma interpretação realística e um encaminhamento para a formatação de um desenho institucional crível e aplicável na realidade dos Estados Unidos da América daquele período e que foi muito bem sucedido, né, como os grandes pensadores aí, o Madison como pai da Constituição e aí também fazendo parte dos pais fundadores da nação dos Estados Unidos da América, que prevalece, logicamente que essa Constituição sofreu emendas, né, reforçando o seu papel no que diz respeito à garantia dos direitos civis, tanto é que houve uma guerra no século XIX, né, Abraham Lincoln era o presidente da República Norte-Americana naquela época, foi justamente a guerra sobre a questão da escravidão, que vigiu aí muito tempo nos Estados Unidos, até meados do século, um pouco mais de meados do século XIX, e aí essa guerra acaba com a escravidão, mas mantém a segregação racial, que só vai ser superada formalmente, vamos dizer assim, 100 anos depois da Guerra de Secessão. Então, logicamente que houve alterações, existiram alterações na Constituição por questão dessas questões históricas, dessas mudanças históricas, mas o seu núcleo duro, né, que é isso que eu falei agora, divisão de poder, controle de poder, Suprema Corte como fiscal da Constituição e tal, prevaleceram, não foram alteradas. E a Constituição norte-americana é a mesma. Não existem várias constituições como nós tivemos aqui no Brasil, várias constituições pelas rupturas políticas que nós sofremos durante a história. Certo? Então, esses foram os principais aspectos, né, que eu trouxe aqui para nós explanarmos, né, sobre o federalista. Vocês devem ler o texto, inclusive a parte dos fragmentos, né, que são trazidos aí dos textos e artigos publicados na imprensa dos Estados Unidos na época, com o pseudônimo, né, como eu falei, e os três escreveram aí os artigos, né, no final do século XVIII, início do século XIX, e as questões que eu vou elaborar para vocês aprenderem, fixarem os principais conceitos e aspectos da teoria desenvolvida no Federalista. Tá certo? Valeu e até a próxima.